A CEO esperava o voo com a filha surda, olhando para o relógio enquanto o tempo do atraso se acumulava. Até que um pai solteiro se aproximou e, em silêncio, começou a falar com a menina em libras. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Amanda Vasconcelos olhou para o relógio pela terceira vez em 5 minutos. O atraso do voo para Florianópolis já passava de 40 minutos e o nervosismo crescia em seu peito como uma onda. Não pelo tempo perdido. Ela sempre incluía margens de segurança em sua agenda, mas pela apresentação que faria na manhã seguinte para o conselho da Nexus Tecnologia. Aquela reunião poderia definir a expansão da empresa para o sul do país e, consequentemente, seu futuro como CEO. Ao seu lado, Sofia desenhava concentrada em seu tablet especial, alheia à agitação do aeroporto de Congonhas. Os cabelos loiros da menina de 6 anos caíam sobre o rosto enquanto ela arrastava os dedinhos pela tela com precisão surpreendente para sua idade. Amanda observou a filha por alguns segundos, sentindo aquela familiar mistura de amor e apreensão. Sofia nascera surda, um diagnóstico que havia redesenhado completamente seus planos de vida 6 anos atrás. Mais 20 minutos, sinalizou Amanda em libras, com movimentos precisos que haviam se tornado tão naturais quanto respirar. Sofia ergueu os olhos azuis, herança do pai que nunca conhecera, e sinalizou de volta. Posso tomar sorvete? Amanda sorriu, balançando a cabeça negativamente. Depois do jantar, quando chegarmos ao hotel, respondeu com as mãos. A menina fez um biquinho de decepção, mas logo voltou para seu desenho digital sem protestar. O saguão estava lotado para uma terça-feira à tarde. Executivos com suas maletas de rodinhas, famílias carregadas de bagagens, jovens com mochilas enormes. A diversidade do Brasil concentrada em um espaço de espera. Amanda ajeitou o blazer azul marinho sobre a blusa branca, um gesto automático que repetia sempre que se sentia observada. À sua frente, as grandes janelas de vidro revelavam aviões taxiando na pista, sob um céu paulistano surpreendentemente azul para outubro. Atenção, senhores passageiros do voo 43372 com destino a Florianópolis. Informamos que o embarque terá início em 15 minutos pelo portão 7. Solicitamos que os passageiros... Amanda começou a recolher os pertences. A mochila em formato de tartaruga de Sofia, escolhida pela própria em uma loja do shopping Morumbi, continha tudo o que precisavam para entreter a menina durante o voo. O tablet, alguns livros infantis especiais com ilustrações de libras, fones de ouvido que amplificavam as poucas frequências que Sofia conseguia captar, e Nino, o dinossauro de pelúcia que a acompanhava desde os 3 anos. Foi quando ela sentiu o toque gentil em seu ombro. Amanda virou-se, encontrando o olhar de um homem alto, de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros levemente ondulados e uma barba bem aparada. Vestia uma camisa cinza de botões e calça jeans, com um casaco leve dobrado sobre o braço. Ao lado dele, um adolescente magro de uns 14 anos mexia distraidamente no celular. Com licença, disse o homem, com uma voz grave e melodiosa que contrastava com sua aparência robusta. Amanda sentiu seu corpo enrijecer levemente, como sempre acontecia em situações inesperadas. Anos gerindo equipes e negociando com investidores haviam aperfeiçoado sua máscara de tranquilidade, mas o instinto maternal ainda a colocava em alerta quando estranhos se aproximavam de Sofia. Pois não? Respondeu com a polidez profissional que usava em reuniões com clientes desconhecidos. O homem sorriu e, para completa surpresa de Amanda, suas mãos começaram a se mover em libras fluente. Desculpe interromper, mas sua filha deixou cair isso. Entre seus dedos estava o pequeno broche de borboleta que Sofia sempre prendia na mochila. Um presente da avó materna que a menina adorava. Amanda ficou momentaneamente sem reação. Não pela gentileza,
mas pela naturalidade com que aquele desconhecido se comunicava em libras. Em 6 anos, criando uma filha surda, raras vezes havia encontrado pessoas fora de seu círculo familiar ou da comunidade surda que dominassem a língua. Obrigada, respondeu automaticamente em português, pegando o broche. Então, percebendo a situação, completou em libras. Muito obrigada. É importante para ela. O sorriso dele se alargou, revelando covinhas discretas. Imaginei que fosse. Meu nome é Mateus, sinalizou, e então apontou para o adolescente ao seu lado. Este é meu filho, Lucas. O garoto ergueu os olhos do celular por um segundo, acenou brevemente com a cabeça e voltou sua atenção para a tela, com aquela indiferença característica dos adolescentes. Sofia, que até então estivera concentrada em seu desenho, finalmente notou a interação. Seus olhos se arregalaram ao ver um estranho se comunicando em sua língua. Imediatamente largou o tablet no colo da mãe e suas mãozinhas começaram a se mover com entusiasmo. Você sabe libras de verdade ou só sabe dizer oi e o alfabeto como as pessoas da escola? Amanda corou ligeiramente, sentindo-se na obrigação de intervir. Sofia, isso é... Mas Mateus já respondia, seus dedos dançando no ar com uma expressividade que Amanda reconheceu como a de alguém verdadeiramente fluente. Sei libras de verdade. Aprendi há muitos anos. E você parece que desenha muito bem. O rosto de Sofia se iluminou. Um sorriso enorme surgiu, revelando a janelinha deixada por um dente de leite recém-caído. Suas mãos se moveram tão rapidamente que até Amanda teve dificuldade em acompanhar. Estou desenhando uma tartaruga marinha, igual à da minha mochila. Olha, vamos ver tartarugas de verdade na praia em Floripa. Mamãe prometeu. Amanda sorriu, dividida entre o embaraço pela empolgação da filha e uma inexplicável sensação de calor ao ver a naturalidade com que Mateus interagia com Sofia. Sinalizando com uma mão, ela tocou gentilmente o ombro da filha com a outra. Querida, não devemos incomodar as pessoas. Não é incômodo algum, respondeu Mateus, em libras, e voz simultaneamente, uma habilidade que impressionou Amanda. Estamos no mesmo voo para Florianópolis? Sim, respondeu ela, alternando instintivamente para o português. Trabalho. Férias. Ele respondeu com um sorriso tranquilo. E você, Sofia, está animada para ver as tartarugas? A menina assentiu energicamente e suas mãos recomeçaram a contar sobre como havia pesquisado tudo sobre tartarugas marinhas, como sabia que elas podiam viver mais de 100 anos. E como queria muito nadar com uma. Amanda observou a interação, uma sensação estranha crescendo em seu peito. Havia algo na maneira como aquele homem se comunicava com sua filha, com respeito, atenção genuína, sem aquele tom condescendente que tantas pessoas usavam com crianças surdas. Sofia, normalmente tímida com estranhos, florescia diante dele, seus olhos brilhando com a alegria de ser compreendida sem a intermediação constante da mãe. Como você aprendeu libras tão bem? Amanda se viu perguntando, a curiosidade vencendo sua habitual reserva. Mateus desviou brevemente o olhar de Sofia para Amanda. Havia algo em seus olhos castanhos que ela não conseguiu definir. Uma sombra fugaz de memória, talvez. Minha irmã é surda, respondeu ele simplesmente. Cresci sinalizando. É minha segunda língua. Uma compreensão imediata cruzou o rosto de Amanda. Não era apenas fluência técnica o que via nas mãos de Mateus. Era a intimidade de quem vivera a língua, de quem entendia as nuances culturais que acompanhavam a surdez, algo que ela ainda lutava para dominar completamente, mesmo depois de anos de estudo dedicado. O sistema de som do aeroporto interrompeu o momento. Atenção, passageiros do voo 4372 para Florianópolis. Iniciamos o embarque de passageiros com necessidades especiais, famílias com crianças pequenas e clientes prioritários pelo portão 7. Sofia, que não ouviu o anúncio, percebeu a mudança na postura da mãe e o movimento súbito das pessoas ao redor. Ela olhou para Amanda com uma pergunta silenciosa nos olhos. É hora de embarcar,
sinalizou Amanda, começando a recolher as coisas. Vocês estão em quais assentos? Mateus perguntou, enquanto ajudava seu filho a guardar o celular e pegar a mochila. Amanda hesitou momentaneamente, seu instinto de executiva cautelosa, avaliando rapidamente os prós e contras de compartilhar essa informação. Algo no olhar transparente de Mateus, contudo, dissolveu suas reservas. 12A e B, respondeu. Um sorriso iluminou o rosto dele. Que coincidência. Lucas e eu estamos no 12C e D. Parece que seremos vizinhos de voo. Sofia, que vinha acompanhando a conversa, bateu palmas de empolgação ao entender que seu novo amigo estaria sentado próximo. Amanda sentiu um nó inesperado na garganta. 6 anos criando Sofia sozinha haviam sido uma jornada de aprendizado constante, de batalhas silenciosas, de conquistas pequenas mas significativas. 6 anos em que tantas vezes se sentira isolada em sua responsabilidade, mesmo cercada de amigos e familiares bem-intencionados. E agora, em um saguão de aeroporto lotado, um estranho aparecia falando a língua de sua filha com uma naturalidade que parecia quebrar barreiras invisíveis. Vamos? Perguntou Mateus, fazendo um gesto em direção à fila que se formava. Amanda assentiu, e enquanto caminhavam lado a lado, Sofia entre eles sinalizando animadamente sobre tartarugas e aviões, ela se pegou pensando que talvez, apenas talvez, aquela viagem a trabalho pudesse reservar surpresas que não constavam em sua meticulosamente planejada agenda. Mateus observava a menina com atenção genuína, respondendo às suas perguntas com paciência, e vez ou outra lançava olhares na direção de Amanda que ela não sabia exatamente como interpretar. Olhares que, sem que ela admitisse, faziam seu coração acelerar de uma forma que não acontecia há muito tempo. Lucas, o filho adolescente, caminhava alguns passos à frente, ainda absorto em seu mundo digital, ocasionalmente virando-se para verificar se o pai o seguia. Amanda notou como Mateus equilibrava sua atenção entre Sofia e o filho, nunca deixando o garoto sentir-se esquecido, mesmo enquanto conversava animadamente em Libras. Enquanto entregavam seus cartões de embarque para a atendente da companhia aérea, Amanda se perguntou que tipo de história havia por trás daquele homem que criava sozinho um filho adolescente e dominava Libras tão fluentemente. Havia tantas perguntas que ela queria fazer, tantas lacunas que sua mente analítica queria preencher. Mas pela primeira vez em muito tempo, Amanda Vasconcelos, a CEO sempre no controle, se permitiu simplesmente seguir o fluxo do momento sem antecipar o próximo passo ou calcular todos os possíveis desdobramentos. E foi com essa inesperada sensação de leveza que ela embarcou no avião, sua filha saltitando à frente rumo a uma Florianópolis que, de alguma forma, já não parecia ser apenas mais um destino de trabalho em sua agenda. O interior da aeronave estava agradavelmente fresco comparado ao calor úmido que fazia no saguão do aeroporto. Amanda acomodou Sofia na poltrona junto à janela, como a menina sempre preferia. A criança imediatamente pressionou o rosto contra o vidro, observando com fascínio o movimento dos funcionários na pista. Mateus esperou pacientemente no corredor enquanto Amanda organizava as coisas de Sofia, para então sentar-se com Lucas na fileira ao lado. O adolescente imediatamente colocou fones de ouvido e fechou-se em seu mundo, como adolescentes costumam fazer. Amanda reconheceu nele a mesma expressão distante que via nos estagiários mais jovens da Nexus quando se sentiam desconfortáveis em reuniões. Primeira vez em Florianópolis? Perguntou Mateus, enquanto ajustava o cinto de segurança. Para a Sofia, sim, respondeu Amanda, verificando se o cinto da filha estava bem preso. Eu já estive lá algumas vezes a trabalho, mas nunca tirou tempo para ver as tartarugas, comentou ele, com um sorriso sutil. Amanda sentiu-se ligeiramente desconcertada, como se ele tivesse lido seus pensamentos. Era verdade.
Em suas viagens anteriores, nunca tivera tempo para praias ou atrações turísticas, apenas reuniões, hotéis e aeroportos, a tríade sagrada do executivo em viagem. Esta será diferente, ela se pegou dizendo, surpreendendo a si mesma com a promessa implícita. Vamos ficar o final de semana, depois que eu concluir os compromissos. Os olhos de Mateus brilharam com aprovação, e Amanda sentiu uma pontada de orgulho que não fazia sentido racional. Por que se importaria com a aprovação de um desconhecido? Sofia cutucou o braço da mãe, seus dedos ágeis formando sinais empolgados. Quando o avião vai voar? Vamos ver nuvens? Amanda sorriu e sinalizou de volta. Em poucos minutos, querida. Sim, veremos muitas nuvens. Ela está empolgada com o voo? Perguntou Mateus, seu olhar alternando entre mãe e filha com interesse genuíno. É apenas o segundo voo dela, explicou Amanda, notando como Sofia observava atentamente a conversa. O primeiro foi para o Rio, ano passado, para um congresso sobre educação inclusiva. O que vocês estão falando? Sinalizou Sofia com aquele olhar ligeiramente desconfiado que as crianças têm quando percebem que os adultos conversam sobre elas. Sobre como você gosta de aviões, respondeu Amanda em libras. Vocês não precisam falar sobre mim como se eu não estivesse aqui, sinalizou Sofia com uma expressão séria que fez Amanda corar de leve. Mateus, que acompanhava a troca, abafou uma risada e sinalizou diretamente para Sofia. Você está certa, desculpe, podemos todos conversar juntos. O rosto da menina se iluminou com o reconhecimento e Amanda sentiu uma mistura de gratidão e um leve incômodo. Sofia tinha razão, claro. Era tão fácil cair no hábito de falar sobre ela, mesmo estando presente, um comportamento que Amanda sempre criticava em outros, mas do qual não estava imune. As aeromoças começaram a demonstração de segurança, e Sofia observou fascinada os gestos padronizados, tentando imitá-los. Lucas, no assento ao lado de Mateus, removeu um dos fones de ouvido brevemente, prestou a atenção mínima necessária e voltou à sua música. O avião taxiou pela pista, e quando finalmente decolou, Sofia agarrou a mão de Amanda com força. Não de medo, mas de pura excitação. Os grandes olhos azuis da menina absorviam cada detalhe, cada sensação do momento em que a aeronave deixava o solo. É como magia, sinalizou ela para a mãe quando estavam finalmente no ar. Amanda sorriu, afagando os cabelos da filha. Nesses momentos, a pressão de ser CEO, as preocupações com a apresentação do dia seguinte, as milhares de pequenas e grandes responsabilidades pareciam dissolver-se no ar rarefeito das altitudes. Só existiam ela e Sofia, e a alegria pura de uma criança descobrindo o mundo. Ela parece estar amando, comentou Mateus, observando a empolgação da menina. Sim, concordou Amanda. Sofia sente as coisas intensamente. Como todos deveríamos, ele respondeu, com um tom que fez Amanda encará-lo com mais atenção. Havia uma qualidade contemplativa em Mateus, que destoava da imagem do homem alto e robusto que ele projetava. Seus gestos eram precisos e suaves, sua voz modulada, seus olhos atentos. Ela se perguntou que tipo de trabalho ele faria. Vocês estão indo a Florianópolis para... Deixou a pergunta no ar, tentando não parecer invasiva. Um projeto, respondeu ele, ajeitando-se na poltrona para ficar de frente para ela. Sou paisagista, especializado em jardins sensoriais. Estou visitando um espaço que estão reservando para um jardim inclusivo na UFSC. Jardins sensoriais? Repetiu Amanda, genuinamente interessada. Espaços verdes, projetados para estimular todos os sentidos. Texturas, aromas, sons, até sabores. São especialmente benéficos para pessoas com diferentes formas de perceber o mundo, explicou ele, e seu rosto ganhou uma animação que o transformava. Tenho trabalhado em um modelo que integra elementos especificamente pensados para crianças surdas, com estímulos visuais e táteis que compensam a ausência de pistas sonoras. Amanda sentiu uma onda de respeito por aquele homem que até minutos atrás era um completo desconhecido.
Isso é incrível, disse sinceramente, imaginando Sofia em um espaço assim. E você? Perguntou Mateus. Reunião de negócios, mencionou? Apresentação para o conselho diretor, confirmou Amanda. Sou CEO da Nexus Tecnologia. Estamos planejando abrir uma filial em Florianópolis. Ela esperou ver a reação usual quando mencionava seu cargo. Aquela surpresa mal disfarçada que homens geralmente exibiam ao descobrir que uma mulher de 37 anos comandava uma empresa de tecnologia. Em vez disso, Mateus apenas assentiu com interesse. O polo tecnológico de lá está em franca expansão, comentou ele. Um amigo meu trabalha com startups na região e vive falando sobre isso. A conversa fluiu naturalmente para tópicos profissionais e Amanda descobriu-se compartilhando detalhes sobre a expansão da Nexus que normalmente guardaria para si mesma. Havia algo na maneira como Mateus ouvia, completamente presente, fazendo perguntas pertinentes que a convidava a se abrir. Sofia, entediada com a conversa de adultos, voltara a se concentrar em seu tablet. Lucas, no entanto, havia removido os fones e estava sutilmente prestando atenção, especialmente quando Amanda mencionou jogos educacionais que a Nexus estava desenvolvendo. Você joga? Perguntou ela diretamente a Lucas, surpreendendo o adolescente. Às vezes, respondeu ele lacônico, mas Amanda percebeu o interesse em seus olhos. Lucas está desenvolvendo um jogo como projeto escolar, comentou Mateus, com evidente orgulho paterno. Algo sobre ecossistemas marinhos, não é, filho? O garoto encolheu os ombros, claramente desconfortável com a atenção, mas ainda assim respondeu. É um simulador de recifes de coral. Você precisa equilibrar as espécies e lidar com mudanças ambientais. Parece fascinante, respondeu Amanda honestamente. Temos uma equipe que trabalha com gamificação educacional. Talvez você queira conhecê-los algum dia. Os olhos do menino se arregalaram ligeiramente, mas ele apenas murmurou um talvez e voltou a colocar os fones, embora Amanda notasse que não havia retomado a música. Sofia cutucou a mãe, sinalizando que queria ir ao banheiro. Amanda se desculpou e levantou-se para acompanhá-la pelo corredor estreito. Enquanto ajudava a filha no minúsculo banheiro da aeronave, Amanda se permitiu processar os eventos inesperados daquela tarde. O encontro casual com Mateus e seu filho parecia uma dessas coincidências improváveis que em qualquer outro dia ela arquivaria como uma curiosidade passageira. Mas algo naquele homem, sua gentileza com Sofia, sua paixão pelo trabalho, a maneira como falava com seu filho, havia perfurado a armadura profissional que ela usava como segunda pele. Quando retornaram aos assentos, o serviço de bordo estava sendo distribuído. Mateus havia reclinado sua poltrona e parecia absorto em um livro digital. Sofia imediatamente sinalizou para ele, perguntando sobre o que estava lendo. Para surpresa de Amanda, sua filha parecia ter superado toda a timidez habitual com estranhos. É um livro sobre plantas e como elas se comunicam entre si, respondeu Mateus em libras, virando a tela para mostrar à menina algumas ilustrações de redes de raízes sob o solo. Sofia absorveu a informação com os olhos brilhantes de curiosidade. Suas mãos pequenas formaram a pergunta. As plantas conversam como nós. Mateus sorriu e começou uma explicação, adaptada para o entendimento de uma criança de 6 anos, sobre como as árvores trocavam nutrientes e sinais químicos através de redes de fungos subterrâneas. Amanda observava, maravilhada com a capacidade dele de traduzir conceitos complexos em explicações acessíveis sem ser condescendente. Seu marido também conhece Libras? A pergunta veio suavemente, enquanto Sofia voltava sua atenção para o lanche que a aeromoça acabara de entregar. Amanda sentiu o familiar aperto no peito que surgia sempre que sua situação familiar era abordada. Sou mãe solo, respondeu simplesmente. O pai de Sofia não está no quadro. Algo nos olhos de Mateus suavizou, uma compreensão silenciosa. Nós também somos apenas eu e Lucas desde que ele tinha 10 anos,
Comentou em um tom que sugeria que havia uma história maior ali, mas que não precisava ser contada naquele momento. Um silêncio confortável se instalou entre eles. O tipo de silêncio que normalmente só existe entre pessoas que se conhecem há muito tempo. Amanda observou Sofia devorando seu sanduíche, trocando olhares ocasionais com Mateus, que respondia com pequenos sorrisos. "Quanto tempo vocês ficarão em Floripa?" perguntou ela, quebrando o silêncio. "Uma semana", respondeu Mateus. "O projeto inicial leva alguns dias e depois planejamos conhecer a ilha. Lucas nunca esteve lá. Alguma recomendação? Lugares que a Sofia possa gostar?" As palavras saíram antes que Amanda pudesse avaliar a implicação delas. Que talvez eles pudessem se ver novamente após o voo. Mateus não pareceu notar nada estranho na pergunta. "O projeto Tamar tem uma base excelente, onde ela pode ver as tartarugas de perto. E a Lagoa da Conceição tem áreas mais tranquilas, perfeitas para crianças. Se quiserem, posso enviar uma lista de lugares. Conheço bem a região. Passei muitos verões lá na infância. Isso seria útil", respondeu Amanda, pegando-se sorrindo de uma maneira que não era calculada ou profissional, mas simplesmente genuína. O avião começou sua descida para Florianópolis, e Sofia pressionou novamente o rosto contra a janela, seus olhos absorvendo as vistas da Ilha da Magia surgindo entre as nuvens. O sol poente banhava tudo com uma luz dourada, as pontes, as praias, as montanhas, criando um cenário que parecia saído de um cartão postal. Amanda sentiu uma estranha sensação de expectativa crescendo dentro dela. A viagem que havia planejado como mais uma missão profissional com um breve apêndice de lazer para Sofia, de repente parecia carregada de possibilidades que não constavam em sua agenda meticulosamente organizada. Enquanto o avião tocava suavemente a pista, ela lançou um olhar discreto para Mateus, encontrando seus olhos já voltados em sua direção. Ele sorriu, e Amanda sentiu-se novamente como uma adolescente, vulnerável, ansiosa, mas curiosamente esperançosa. Florianópolis esperava lá fora, e com ela talvez algo mais que Amanda nem sabia que estava procurando. O Hotel Majestic, no centro de Florianópolis, era exatamente o tipo de estabelecimento que Amanda preferia. Eficiente, discreto, com um business center bem equipado e quartos confortáveis o suficiente para não distraí-la de seus objetivos profissionais. Sofia, contudo, estava nitidamente desapontada ao descobrir que não tinham vista para o mar, algo que Amanda anotou mentalmente para corrigir na próxima viagem. 30 minutos para nos instalarmos e depois jantar, combinado? Sinalizou Amanda para a filha, que respondeu com um aceno desanimado enquanto explorava o quarto. Amanda desempacotou metodicamente as roupas, separando os trajes corporativos para os próximos dias e verificando se o conjunto escolhido para a apresentação da manhã seguinte havia sobrevivido à viagem sem amassados. Em seguida, abriu o laptop e revisou mais uma vez os slides, os números, as projeções de crescimento para a filial Sul. O material estava impecável, como sempre. 6 anos de maternidade solo haviam apenas aguçado sua já notável capacidade de organização. Sofia, entretanto, parecia inquieta. Sentada na cama king size, ela balançava as pernas ritmicamente enquanto brincava com Nino, o dinossauro de pelúcia, fazendo-o caminhar pelo edredom branco. Seus olhos, porém, continuavam desviando para a janela, de onde se via apenas outros prédios e uma nesga do céu que escurecia. "O que foi, querida?" sinalizou Amanda, percebendo a agitação da filha. "Quando vamos ver o mar?" As mãozinhas de Sofia formaram os sinais com uma ansiedade evidente. Amanda suspirou internamente. Sofia havia passado o voo inteiro fantasiando sobre praias, tartarugas e aventuras aquáticas, alimentada pelas histórias que Mateus compartilhara sobre a ilha. Realidade versus expectativas. Uma lição que todos precisavam aprender eventualmente.
pensou Amanda, embora seu coração se apertasse ao ver a decepção no rosto da filha. Amanhã mamãe tem a reunião importante que falamos, lembra? Depois disso, prometo que vamos à praia. Os lábios de Sofia formaram um biquinho, mas ela assentiu com a resignação de uma criança que já está acostumada a esperar pelos momentos de lazer, sempre subordinados à agenda profissional da mãe. O telefone de Amanda vibrou no bolso. Era uma mensagem da assistente confirmando os últimos detalhes para a apresentação da manhã seguinte. Ela digitou uma resposta rápida, mas foi interrompida por uma notificação de um número desconhecido. Oi, Amanda. É o Matheus do avião. Achei que talvez você e Sofia quisessem algumas dicas sobre lugares kid-friendly para jantar em Floripa. O mercado público tem algumas opções ótimas com frutos do mar frescos, se vocês estiverem com energia após o voo. Aliás, este é meu contato, como prometi. Amanda sentiu um sorriso involuntário se formar. Era uma mensagem simples, prática, sem pretensões, mas ainda assim fez seu estômago dar uma pequena cambalhota que ela não sentia desde antes de Sofia nascer. Quem é? Sofia sinalizou, notando a mudança na expressão da mãe. Lembra do homem do avião que sabia libras? Ele está mandando dicas de restaurantes, respondeu Amanda, tentando manter um tom casual em seus sinais. O rosto de Sofia iluminou-se instantaneamente. Podemos jantar com eles? Por favor, mãe, ele sabe falar comigo sem você traduzir. A empolgação da filha era tão genuína que Amanda hesitou. Sua rotina habitual em viagens de negócio era simples: jantar no quarto ou no restaurante do hotel, revisar os materiais da reunião uma última vez, dormir cedo para estar com a mente afiada pela manhã. Encontrar-se com um desconhecido, por mais interessante que fosse, não estava no protocolo. Mas o brilho nos olhos de Sofia... Vou perguntar se eles já têm planos, respondeu cautelosamente. Digitou uma resposta agradecendo pelas dicas e, após um momento de hesitação, acrescentou: Sofia está perguntando se vocês gostariam de se juntar a nós para jantar, sem compromisso, claro. Enviou a mensagem e imediatamente se questionou se havia soado muito ansiosa, ou pior, desesperada. Uma CEO de uma empresa de tecnologia convidando um homem que mal conhecia para jantar, isso certamente não estava no manual de conduta profissional. A resposta veio quase imediatamente. Adoraríamos. Lucas estava justamente dizendo que está com fome. O mercado fecha às 22 horas. Conseguimos nos encontrar lá em meia hora? É a poucos minutos do centro. Amanda mostrou a resposta para Sofia, que reagiu com uma série de pulinhos silenciosos na cama. Preciso trocar de roupa, sinalizou a menina, correndo para sua pequena mala e remexendo nas opções. Amanda observou a filha, dividida entre diversão e um vago sentimento de alarme. Sofia raramente demonstrava tanto entusiasmo por interações sociais. Embora a pequena fosse inteligente e carinhosa, a barreira da comunicação frequentemente a deixava retraída com estranhos. Ver sua empolgação com a perspectiva de encontrar novamente Matheus e Lucas era simultaneamente reconfortante e preocupante. Não se empolga demais, querida, sinalizou Amanda gentilmente. É só um jantar. A Sofia respondeu com um olhar que parecia muito mais maduro que seus 6 anos. É a primeira vez que você me deixa escolher onde vamos jantar em uma viagem. O comentário atingiu Amanda como um pequeno golpe. Era verdade. Em suas viagens, sempre priorizava praticidade e eficiência. Restaurantes do hotel, room service, lugares silenciosos onde poderia trabalhar discretamente em seu tablet enquanto Sofia comia. Nunca havia realmente considerado as preferências da filha, assumindo que a menina estava satisfeita apenas por estar junto. 30 minutos depois, Amanda observava Sofia praticamente saltitar pelo calçadão que levava ao histórico mercado público de Florianópolis. O ar da noite estava agradavelmente morno, carregado com a maresia que vinha da baía próxima. As luzes da cidade refletiam nas águas calmas, criando um cenário de cartão postal.
Sofia segurava firmemente a mão da mãe, mas seus olhos exploravam tudo com uma curiosidade voraz. Amanda havia optado por um visual mais casual. Jeans escuro, blusa de seda verde água e sapatilhas confortáveis. Uma mudança consciente de seus habituais ternos e vestidos corporativos. Sofia vestia um macacão jeans com uma camiseta estampada de tartarugas marinhas, presente de sua avó. Mateus e Lucas já esperavam na entrada do mercado, um prédio histórico de arquitetura açoriana que abrigava dezenas de restaurantes, bares e lojas de artesanato. Mateus acenava com um sorriso caloroso, enquanto Lucas, ao seu lado, parecia ligeiramente menos entediado do que no avião. "Vocês encontraram facilmente?" perguntou Mateus quando se aproximaram. "Cá o GPS ajudou", respondeu Amanda, notando como ele parecia diferente em um ambiente casual, vestindo bermuda caque e uma camiseta azul marinho simples que destacava seus ombros largos. Sofia já sinalizava animadamente para Mateus. "Tem tartarugas aqui perto?" Mateus riu e respondeu em libras. "Não no mercado, mas amanhã posso te mostrar onde elas ficam. Se sua mãe permitir, claro." Amanda sentiu-se momentaneamente desconfortável com a facilidade da interação entre os dois. Não era ciúme, não exatamente, mas uma estranha sensação de ser, pela primeira vez, a pessoa menos essencial na experiência de sua filha. "Eu sugiro o restaurante do seu Manuel", disse Mateus, gentilmente guiando o grupo para dentro do mercado. "A moqueca deles é sensacional. E eles têm opções mais simples para as crianças." O interior do mercado pulsava com energia. Mesmo em uma noite de terça-feira, o lugar estava repleto de locais e turistas. Vendedores anunciavam os últimos produtos do dia, músicos tocavam em pequenos grupos e o aroma de especiarias e frutos do mar preenchia o ar. Sofia agarrou-se mais firmemente à mão de Amanda, ligeiramente intimidada pela agitação, mas seus olhos brilhavam de excitação. O restaurante indicado por Mateus ficava em um canto mais tranquilo do segundo andar. Era um estabelecimento familiar, com toalhas quadriculadas e fotos antigas de pescadores nas paredes. O proprietário, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, cumprimentou Mateus pelo nome. "Mateus, meu filho, faz tempo que não te vejo por aqui", exclamou o homem, abraçando-o com familiaridade. "Seu Manuel, estes são meus amigos, Amanda, Sofia e você já conhece o Lucas." Amanda notou como ele usou naturalmente a palavra amigos, sem hesitação ou constrangimento. "Sua filha é uma princesa", comentou seu Manuel, sorrindo para Sofia. Antes que Amanda pudesse agradecer pelo elogio, Mateus interveio. "Sofia não pode ouvir, seu Manuel", explicou em voz baixa. "Ela se comunica por língua de sinais." O rosto do velho pescador não demonstrou pena ou desconforto, apenas um breve momento de compreensão, seguido de um sorriso ainda mais caloroso. "Diga a ela que a moqueca da casa vai fazer seus olhos brilharem", respondeu, fazendo um gesto expansivo que transcendia barreiras linguísticas. Mateus traduziu o comentário para Sofia, que sorriu timidamente. O maitre os conduziu a uma mesa junto à janela, com vista para a baía e as luzes cintilantes da ponte Hercílio Luz ao fundo. Enquanto se acomodavam, Lucas surpreendentemente tomou a iniciativa de sentar-se ao lado de Sofia. O adolescente removeu o celular do bolso e mostrou para a menina. "Olha, baixei um app de Libras no avião", disse ele, dirigindo-se a Amanda, mas olhando para Sofia. "Ainda não sei muito, mas..." Suas mãos formaram desajeitadamente o sinal para "Oi, tudo bem?" Sofia arregalou os olhos e então abriu um sorriso radiante, respondendo com um sinal de "tudo bem", e em seguida começando a ensinar-lhe outros sinais básicos. Lucas, para surpresa de todos, especialmente seu pai, parecia genuinamente interessado. Amanda observou a interação, um nó inesperado formando-se em sua garganta.
Em seu esforço para proteger Sofia, para garantir que a menina tivesse tudo o que precisava, às vezes esquecia o quanto ela ansiava por conexões genuínas fora do pequeno círculo de pessoas que conheciam Libras. Seu filho é incrível, comentou para Mateus, que observava a cena com um orgulho evidente. Lucas tem seus momentos, respondeu ele com um sorriso suave. Quando menos espero, ele me surpreende. Sei como é, concordou Amanda. Sofia tem uma sabedoria que às vezes me deixa sem palavras, literalmente. Eles trocaram um olhar de compreensão mútua, o tipo de conexão que só pais que enfrentam desafios especiais realmente entendem. Por um instante, Amanda sentiu-se vista de uma maneira que há muito tempo não experimentava, não como a CEO competente, não como a mãe dedicada, mas simplesmente como Amanda, uma mulher fazendo o melhor que podia em circunstâncias complexas. Como você se tornou CEO tão jovem? Perguntou Mateus, enquanto examinavam o cardápio. A pergunta era direta, sem o tom condescendente que Amanda frequentemente detectava quando homens questionavam sua posição. Era genuína curiosidade. Fundei a empresa com 2 colegas de faculdade, explicou ela. Começamos desenvolvendo apps educacionais, mas nos últimos anos expandimos para soluções corporativas de acessibilidade digital. Acessibilidade digital? Os olhos de Mateus brilharam com interesse. Trabalhamos para que a tecnologia seja acessível a todos, explicou Amanda, enquanto o garçom servia água nas taças. Desde adaptações para pessoas com deficiência visual, até soluções para surdos e pessoas neurodivergentes. O rosto de Mateus iluminou-se com interesse genuíno. É exatamente o ponto de intersecção com meu trabalho, comentou ele, inclinando-se ligeiramente. Os jardins sensoriais que projeto seguem a mesma filosofia. Criar espaços onde as limitações de um sentido são compensadas pelo estímulo de outros. Como você entrou nesse campo? Perguntou Amanda, percebendo que a pergunta era mais pessoal do que profissional. Mateus tomou um gole d'água como se organizasse seus pensamentos. Minha irmã Beatriz nasceu surda, começou ele. Crescemos em uma cidade pequena, no interior de Santa Catarina, sem muitos recursos para crianças com necessidades especiais. Meus pais se desdobraram para aprender Libras e garantir que ela tivesse uma educação adequada. Amanda assentiu, reconhecendo a luta familiar que ele descrevia. Quando Beatriz tinha 9 anos, visitamos um jardim botânico em Curitiba. Foi a primeira vez que vi minha irmã completamente imersa em uma experiência sem se sentir excluída. Ela não precisava ouvir para sentir as texturas das plantas, perceber as vibrações da água nos lagos, observar as borboletas. Aquele dia mudou algo em mim. Enquanto falava, suas mãos gesticulavam naturalmente, como se as palavras não fossem suficientes para expressar a memória. Estudei arquitetura paisagística e me especializei em design inclusivo. Hoje, Beatriz trabalha comigo. Ela é uma paisagista talentosa e traz perspectivas que eu jamais teria. E seu filho? Perguntou Amanda, olhando para Lucas, que continuava mostrando algo no celular para Sofia. Uma sombra fugaz cruzou o rosto de Mateus. Lucas perdeu a mãe quando tinha 10 anos. Câncer, disse simplesmente, sem melodrama, mas com uma dor evidente na voz. Foi difícil para ele, especialmente na adolescência. A programação tornou-se seu refúgio. Acho que criar mundos virtuais deu a ele um senso de controle que a vida real não oferecia. Amanda sentiu um aperto no peito. Havia uma dignidade na maneira como Mateus falava sobre sua perda, sem buscar simpatia, apenas compartilhando um fato que moldou sua família. Sofia nunca conheceu o pai, disse ela, sentindo que devia uma história em troca. Ele decidiu que não estava preparado para ser pai quando descobriu que ela seria surda ainda durante a gravidez. As palavras saíram com mais amargura do que pretendia.
Geralmente, quando questionada sobre o pai de Sofia, Amanda oferecia respostas vagas e diplomáticas. Não está no quadro ou somos apenas nós duas. Nunca revelava a verdade crua, que Rafael, seu namorado de 2 anos, entrara em pânico quando os exames pré-natais indicaram que o bebê nasceria com surdez profunda. Mateus não ofereceu platitudes ou expressões de pena, apenas um olhar de compreensão genuína. A perda dele, disse simplesmente, e o ganho de vocês duas. Algo naquelas palavras desarmou Amanda completamente. Não era apenas a gentileza, mas a perspectiva. Em 6 anos, ninguém havia enquadrado a situação daquela forma. Não como uma tragédia ou um fardo para ela, mas como uma perda para o homem que escolheu sair. O garçom retornou para anotar os pedidos. Mateus recomendou a moqueca de peixe com camarão, que Amanda aceitou. Para as crianças, peixe grelhado com legumes. Lucas, demonstrando um apetite adolescente, pediu uma porção adicional de batatas. Sofia sinalizou algo para Amanda, que não conseguiu compreender imediatamente. A menina repetiu os sinais, mais devagar. Ah, entendi, disse Amanda, e então dirigiu-se ao garçom. Ela pergunta se o peixe tem espinhos. Sofia tem medo de engasgar. Vou pedir ao chefe para garantir que venha sem espinhos, respondeu o garçom, sorrindo para a menina. Mateus traduziu a resposta para Sofia em libras, acrescentando alguns sinais que fizeram a menina rir silenciosamente. O que você disse a ela? Perguntou Amanda, curiosa. Que se o peixe vier com espinhos, vamos fazer o garçom comer primeiro para testar, respondeu Mateus com uma piscadela. A refeição chegou, e a conversa fluiu naturalmente entre assuntos profissionais e pessoais. Amanda descobriu que Mateus havia trabalhado em projetos por todo o Brasil e mesmo internacionalmente, criando espaços inclusivos em escolas, hospitais e parques públicos. Ele, por sua vez, mostrou-se genuinamente interessado nas inovações da Nexus em tecnologias assistivas. Sofia e Lucas haviam estabelecido seu próprio sistema de comunicação. Ela ensinando sinais básicos, ele mostrando truques em jogos no celular. Era uma dinâmica que surpreendeu tanto Amanda quanto Mateus, o adolescente introvertido e a menina geralmente tímida, conectados por uma linguagem que transcendia as barreiras convencionais. Nunca vi Lucas tão envolvido com alguém que acabou de conhecer, comentou Mateus em voz baixa. Ele geralmente leva meses para se abrir. E Sofia também, concordou Amanda. Acho que há algo especial na maneira como crianças encontram seus próprios caminhos para se comunicar. Enquanto saboreavam a sobremesa, uma deliciosa cocada cremosa com calda de maracujá, Mateus mencionou casualmente. Amanhã vamos à base do projeto Tamar, na Barra da Lagoa. É um centro de conservação de tartarugas marinhas. Se vocês quiserem nos encontrar lá depois da sua reunião, a sugestão pairou no ar, sem pressão, apenas como possibilidade. Amanda hesitou, seu reflexo automático sendo calcular o tempo da reunião, o trajeto até o hotel para trocar de roupa, os e-mails que precisaria responder. Adoraríamos, respondeu, surpreendendo a si mesma com a espontaneidade. Sofia, que estava observando a conversa, captou a palavra Tamar sendo articulada e imediatamente arregalou os olhos, sinalizando animadamente. Vamos ver as tartarugas amanhã? Amanda assentiu, e o rosto da filha iluminou-se com uma alegria tão pura que valeu qualquer ajuste de agenda que precisasse fazer. A noite avançava, e quando terminaram o jantar, a brisa marinha havia se intensificado, trazendo o cheiro característico de mar. Sofia, apesar da animação, começava a mostrar sinais de cansaço depois do longo dia de viagem. Acho que precisamos voltar ao hotel, disse Amanda, notando os olhinhos pesados da filha. Sofia tem uma rotina de sono bastante rígida. Nós também, concordou Mateus, passando a mão pelos cabelos de Lucas, que protestou com um "pai, para", típico de adolescente constrangido. Ao saírem do restaurante, Sofia já caminhava sonolenta, segurando a mão de Amanda. O mercado público estava fechando,
com apenas alguns estabelecimentos ainda abertos. As luzes da ponte Hercílio Luz brilhavam ao fundo, criando um cenário quase mágico. "Vocês estão de carro?" perguntou Mateus. "Não, vamos pegar um táxi", respondeu Amanda. "Podemos dar uma carona. Alugamos um carro no aeroporto", ofereceu ele. "Seu hotel é no caminho do nosso." Amanda normalmente recusaria. Era parte de seu código pessoal manter fronteiras claras, especialmente em situações improvisadas como aquela. Mas a noite havia sido tão agradável, tão inesperadamente natural, que ela se viu aceitando a oferta. No caminho para o hotel, Sofia adormeceu quase instantaneamente no banco traseiro, apoiada no ombro de Lucas, que, demonstrando uma gentileza surpreendente, permaneceu imóvel para não acordá-la. O adolescente mantinha os olhos fixos na tela do celular, mas ocasionalmente lançava olhares cuidadosos para a menina adormecida ao seu lado. "Ela realmente gostou de vocês", comentou Amanda em voz baixa, virando-se parcialmente no banco da frente para observar a filha. "Nunca a vi se conectar tão rapidamente com alguém." "O sentimento é recíproco", respondeu Mateus, mantendo os olhos na estrada, mas com um sorriso evidente em seu perfil. "Ela é uma criança extraordinária." Amanda sentiu um orgulho caloroso se espalhar pelo peito. Todos os pais achavam seus filhos especiais, claro, mas ouvir isso de alguém que acabara de conhecer Sofia, que vira além de sua surdez para reconhecer sua essência vibrante, isso era diferente. Quando chegaram ao hotel, Mateus estacionou brevemente na entrada. Amanda despertou Sofia com gentileza e a menina abriu os olhos, momentaneamente confusa. "Chegamos ao hotel, querida", sinalizou Amanda. "Precisamos agradecer a Mateus e Lucas pelo jantar." Sofia, ainda sonolenta, formou os sinais para "obrigada" e "tartarugas amanhã", com dedos desajeitados pelo sono. Mateus sorriu e respondeu em libras: "Sim, tartarugas amanhã. Descanse bem." Enquanto Amanda ajudava Sofia a sair do carro, Mateus desceu para abrir a porta. Por um breve momento, ficaram próximos. Talvez mais próximos do que estiveram durante toda a noite. "Obrigada pelo jantar", disse ela. "Foi inesperado." "No bom sentido, espero", respondeu ele, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade gentil. "No melhor sentido possível", confirmou Amanda, permitindo-se sorrir sem reservas. Houve um momento de hesitação, aquele instante carregado de possibilidades que surge quando duas pessoas sentem uma conexão que transcende o casual. Amanda percebeu que, em outras circunstâncias, este seria o momento de um toque, talvez até um beijo. Mas ambos tinham filhos observando e haviam se conhecido há menos de 12 horas, embora parecesse muito mais tempo. "Boa noite, Amanda", disse Mateus finalmente, sua voz mais suave. "Boa sorte na reunião amanhã." "Boa noite", respondeu ela, segurando a mão sonolenta de Sofia. "Até amanhã." Enquanto o carro se afastava, Sofia sinalizou algo que fez Amanda congelar momentaneamente. "Ele olha para você como nos filmes, mãe." "O que você quer dizer?", sinalizou de volta enquanto entravam no hotel. "Como se você fosse mágica", respondeu Sofia com a simplicidade profunda das crianças. Naquela noite, enquanto Sofia dormia profundamente na cama ao lado, Amanda encontrou-se deitada no escuro, olhando para o teto, com os pensamentos muito longe dos gráficos e projeções que deveria estar revisando uma última vez. Tinha 40 anos, era CEO de uma empresa em expansão, mãe solo de uma criança com necessidades especiais, e havia construído uma vida estruturada, onde cada minuto era otimizado, cada decisão cuidadosamente calculada. Não havia espaço em sua agenda meticulosamente organizada para encontros inesperados em aeroportos ou sentimentos que faziam seu estômago dar cambalhotas, como se fosse uma adolescente. E ainda assim, ali estava ela, sorrindo para a escuridão, pensando em como as mãos de Mateus dançavam no ar ao formar os sinais de libras, em como seus olhos se suavizavam quando falava do filho, em como sua risada parecia envolvê-la como um abraço.
Amanhã seria um dia importante, a reunião que poderia definir o futuro da Nexus no sul do país. Ela precisava dormir, precisava focar, mas seu último pensamento antes de adormecer não foi sobre slides ou projeções financeiras. Foi sobre tartarugas marinhas e a maneira como Mateus dissera seu nome, como se cada sílaba fosse algo precioso. A sala de reuniões da Aerotech, potencial parceira da Nexus em Florianópolis, tinha vista panorâmica para a Bahia Norte. Enquanto falava sobre projeções de mercado e estratégias de expansão, Amanda lutava para manter o foco nos rostos dos executivos ao invés do mar azul turquesa que se estendia além das janelas. Uma pequena embarcação cortava as águas tranquilas, e ela se pegou imaginando Sofia no barco, cabelos ao vento, observando as tartarugas marinhas. Então, resumindo, estimamos um retorno sobre investimento de 28% no primeiro ano, com crescimento sustentável a partir do segundo trimestre, concluiu ela, voltando sua atenção para a apresentação. Alguma pergunta? O CEO da Aerotech, um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas, sorriu, claramente impressionado. Acho que você cobriu tudo com perfeição, Amanda. Sua reputação te precede, mas devo dizer que a realidade é ainda mais impressionante. Normalmente, um elogio profissional como esse seria o ponto alto do dia de Amanda. Hoje, entretanto, sua mente estava dividida. Metade concentrada na reunião crucial que acabara de conduzir com perfeição. Metade imaginando o sorriso de Mateus quando se encontrassem mais tarde. Vamos formalizar isso, então? Perguntou o diretor financeiro da Aerotech, retirando alguns documentos de sua pasta. Absolutamente, respondeu Amanda, verificando discretamente o relógio. Eram 11h45. Se tudo corresse conforme o planejado, estaria livre até às 13h, quando havia prometido retornar às ligações da assistente e verificar alguns e-mails urgentes. 30 minutos depois, com o acordo preliminar assinado e as formalidades concluídas, Amanda se despediu dos executivos, prometendo que sua equipe jurídica enviaria o contrato final na próxima semana. Ao sair do edifício empresarial, sentiu o calor do sol de outubro em Florianópolis, um contraste bem-vindo com o frio artificial do ar-condicionado da sala de reuniões. Seu celular vibrou no bolso do blazer. Uma mensagem de Mateus. Reunião concluída? Estamos no Tamar. Sofia vai amar o que estão mostrando hoje. Junto com a mensagem havia uma foto. Lucas, com uma expressão de admiração genuína, observando uma enorme tartaruga marinha em um tanque. Amanda sentiu uma ponta de inveja, não por Lucas estar lá, mas por não estar presenciando a reação de Sofia ao ver as tartarugas pela primeira vez. Uma segunda mensagem chegou. Sem pressão. Entendemos completamente se precisar trabalhar mais hoje. Algo naquela compreensão genuína, na ausência total de expectativa ou julgamento, tocou Amanda profundamente. Em seu mundo corporativo, cada minuto de atraso ou indisponibilidade precisava ser explicado, justificado, compensado. Mateus simplesmente aceitava que ela tinha prioridades e responsabilidades, sem questionar. No táxi a caminho do hotel, Amanda tomou uma decisão. Os e-mails poderiam esperar. As ligações poderiam ser reagendadas. Hoje ela seria apenas a mãe de Sofia, não a CEO da Nexus. Mudança de planos, disse ao motorista. Pode me levar para o projeto Tamar, na Barra da Lagoa? O motorista, um ilhéu de sotaque característico, sorriu pelo retrovisor. A senhora vai adorar. As tartaruguinhas estão lindas nesta época do ano. 40 minutos depois, o táxi estacionava próximo à entrada do centro de visitação do projeto Tamar. Amanda havia trocado o terno formal por jeans e uma bata azul leve, mas ainda carregava consigo a bolsa de trabalho com o laptop, uma espécie de cordão umbilical com seu universo profissional. Enviou uma mensagem para Mateus. Estou chegando. Onde vocês estão? A resposta veio quase imediatamente. Tanque principal, lado leste. Sofia está encantada.
O coração de Amanda acelerou inexplicavelmente. Era a empolgação de ver a filha feliz ou a perspectiva de encontrar Mateus novamente. Talvez ambos, admitiu silenciosamente para si mesma. Enquanto caminhava pela área de visitação, passou por famílias, estudantes em excursão e pesquisadores em uniformes azuis com o emblema do projeto. O centro de conservação era maior do que esperava, com vários tanques, áreas educativas e até mesmo uma pequena praia artificial, onde filhotes de tartarugas eram mantidos em condições controladas. Foi quando ouviu a risada. Uma risada. A risada de Sofia. Amanda congelou no caminho, uma onda de emoção quase derrubando-a. Sofia raramente ria. Um riso audível, sonoro. Por ser surda desde o nascimento, a menina nunca havia aprendido a modulação vocal, que vem naturalmente para crianças ouvintes. Suas expressões de alegria eram principalmente visuais. Sorrisos, pulinhos, mãos agitadas no ar. Um som de risada era extraordinariamente raro. Seguindo o som, Amanda contornou um grande tanque e finalmente os avistou. Sofia estava nos ombros de Mateus, suas perninhas penduradas sobre o peito largo dele, suas mãozinhas apoiadas no topo da cabeça dele. Lucas estava ao lado, segurando o que parecia ser um pequeno balde. Todos olhavam para uma enorme tartaruga marinha que nadava preguiçosamente no tanque cristalino. Um funcionário do projeto, um rapaz jovem com dreads e camiseta do Tamar, explicava algo, e Mateus simultaneamente traduzia para Sofia em libras, seus braços erguidos para que ela pudesse ver os sinais mesmo estando em seus ombros. A menina estava completamente imersa na experiência, seus olhos brilhando de excitação, e ocasionalmente emitia aquela risada pura que Amanda havia escutado. Por um momento, Amanda apenas observou a cena, sem anunciar sua presença. Havia algo tão perfeito, tão harmonioso na imagem à sua frente, que não queria interromper. Sofia parecia completamente à vontade com Mateus, como se confiasse nele implicitamente. Lucas, geralmente tão absorto em seu mundo digital, estava genuinamente engajado, fazendo perguntas ao funcionário e, ocasionalmente, traduzindo algo que o rapaz dizia para Sofia em sinais básicos que claramente acabara de aprender. Era uma dinâmica que Amanda nunca havia testemunhado antes. Sua filha, completamente integrada em uma experiência compartilhada, sem que Amanda precisasse servir como intermediária, tradutora, facilitadora. Foi Sofia quem a avistou primeiro. Seus olhos arregalaram-se de surpresa e alegria, e suas mãos imediatamente começaram a sinalizar freneticamente. Mãe! Mãe! Olha a Olívia! Ela tem 50 anos! Mateus virou-se seguindo o olhar de Sofia e seu rosto iluminou-se ao ver Amanda. Com um movimento suave, ajudou Sofia a descer de seus ombros e a colocou no chão. A menina correu imediatamente para a mãe, suas mãos continuando a formar sinais rápidos e entusiasmados. Ela já nadou no oceano inteiro e põe ovos na praia, e Lucas deixou eu dar alface para ela. Amanda abraçou a filha, sentindo o corpinho vibrando de excitação, enquanto tentava acompanhar o fluxo de informações que Sofia despejava em libras. Por cima da cabeça da menina, seus olhos encontraram os de Mateus, que se aproximava com Lucas. Você veio, disse ele simplesmente, mas havia um mundo de significado em seu tom. Consegui adiantar algumas coisas, respondeu ela, tentando soar casual. A reunião foi mais curta do que esperava. Era uma mentira branca. A reunião havia durado exatamente o tempo previsto. O que mudara foi sua decisão de priorizar este momento em vez de seus compromissos profissionais habituais. Como foi a apresentação? Perguntou Mateus, genuinamente interessado. Assinamos o acordo preliminar, respondeu ela, permitindo-se um sorriso de satisfação. A Nexus oficialmente expandirá para o sul. Parabéns! Mateus parecia verdadeiramente feliz por ela, sem um traço da competitividade velada que Amanda frequentemente detectava em homens quando mencionava suas conquistas profissionais.
Lucas se aproximou, segurando o pequeno balde que Amanda havia notado antes. Oi, cumprimentou o adolescente, sua timidez anterior significativamente reduzida. Sofia quer te mostrar o que ganhamos para alimentar as tartarugas. A menina puxou a mão da mãe, guiando-a para mais perto do tanque. O funcionário sorriu ao ver Amanda. Sua filha é incrível, comentou ele. Absorveu mais informações sobre tartarugas marinhas em 1 hora do que muitos visitantes em um dia inteiro. Olha, mãe, sinalizou Sofia, apontando para o balde que Lucas segurava. Dentro havia folhas de alface e pequenos pedaços de fruta. Posso dar comida para a Olivia? Sinalizou ela, seus olhos implorando. Amanda olhou para o funcionário, que assentiu encorajadoramente. Completamente seguro, garantiu ele. Eu supervisiono. Nos minutos seguintes, Amanda observou Sofia alimentando cuidadosamente a enorme tartaruga marinha, seguindo precisamente as instruções do monitor, traduzidas simultaneamente por Mateus. A concentração no rosto da menina, a reverência com que tratava o animal, a conexão evidente que sentia com a criatura, tudo isso fez o coração de Amanda inchar de um orgulho quase doloroso. Ela nunca se conectou assim com animais antes, comentou baixinho para Mateus, que havia se posicionado ao seu lado. Sempre achei que era por causa das limitações de comunicação. Talvez ela só precisasse da experiência certa, respondeu Mateus. E alguém para mostrar que a comunicação vai além do que ouvimos. Amanda sentiu um nó na garganta. Era verdade. Apesar de todo o seu esforço para aprender Libras, para defender os direitos de Sofia, para garantir sua educação inclusiva, havia momentos em que ainda pensava na surdez da filha como uma limitação a ser superada, não apenas uma forma diferente de experimentar o mundo. Obrigada por trazê-la aqui, disse finalmente, virando-se para encarar Mateus. Isso significa muito. Algo na vulnerabilidade de sua voz deve ter tocado Mateus profundamente, pois seus olhos suavizaram-se e, por um breve momento, Amanda pensou que ele fosse tocá-la. Em vez disso, ele apenas sorriu. O prazer foi nosso. Lucas e eu nos divertimos tanto quanto ela. Como se tivesse ouvido seu nome, o adolescente se aproximou. Pai, vou mostrar a Sofia os filhotes no tanque menor. Tudo bem? Mateus assentiu. E os dois jovens se afastaram, com Lucas caminhando pacientemente no ritmo de Sofia, ocasionalmente sinalizando palavras simples que havia aprendido. Seu filho é incrível com ela, comentou Amanda. Não é comum ver adolescentes tão pacientes com crianças pequenas. Lucas tem um coração enorme, respondeu Mateus, observando o filho com evidente orgulho. Depois que a mãe dele morreu, ele amadureceu muito rápido em alguns aspectos, às vezes rápido demais. Amanda sentiu-se privilegiada pela confiança implícita naquela confissão. A perda da esposa era claramente um tópico sensível, uma ferida que, embora cicatrizada, ainda estava presente. Como vocês lidaram? Perguntou suavemente, genuinamente interessada. Mateus respirou fundo, olhando para o horizonte onde o céu e o mar se fundiam em um único azul infinito. Um dia de cada vez, com muito diálogo, muitas lágrimas e aprendendo a encontrar beleza em lugares inesperados, respondeu ele. Então, voltando seu olhar para ela, acrescentou, não muito diferente do que você faz com Sofia, imagino. Havia tal entendimento genuíno em suas palavras que Amanda sentiu-se vista de uma maneira que raramente experimentava. Não como a CEO competente, não como a mãe heróica de uma criança com necessidades especiais, mas simplesmente como ela mesma, uma mulher navegando circunstâncias complexas com a graça que conseguia reunir. Um dia de cada vez, concordou ela, repetindo suas palavras. E tentando não perder os momentos como este no caminho. Depois de quase 2 horas explorando o projeto Tamar, Sofia demonstrava o cansaço feliz de uma criança que viveu intensamente cada momento. Seus olhos ainda brilhavam de excitação, mas seus passos estavam mais lentos e ela ocasionalmente se apoiava na mãe enquanto caminhavam para a saída.
Acho que alguém vai dormir bem esta noite, comentou Mateus, observando Sofia com um sorriso gentil. Sem dúvida, concordou Amanda. Nunca a vi tão estimulada. Vai falar sobre tartarugas por semanas. Eles pararam na pequena loja de souvenirs do projeto, onde Sofia implorou por uma pelúcia de tartaruga marinha. Amanda concordou prontamente, percebendo que o brinquedo seria mais que um simples souvenir. Seria um símbolo tangível desta experiência transformadora. Também quero uma para Lucas, sinalizou Sofia inesperadamente, surpreendendo a todos. O adolescente, que estava examinando alguns livros sobre conservação marinha, pareceu genuinamente tocado com o gesto. Obrigado, Sofia, disse ele em voz alta, e então, com movimentos ainda hesitantes mas determinados, formou o sinal de obrigado que ela lhe ensinara. Amanda sentiu uma onda de orgulho, não apenas por sua filha, mas também pelo garoto que, em menos de 24 horas, havia se aberto para um mundo de comunicação totalmente novo. Sem pensar duas vezes, ela pegou também um livro sobre tartarugas marinhas com belas ilustrações que Lucas estivera folheando. Um presente para você, disse, entregando-o ao adolescente, para seu projeto de simulação de recifes. Os olhos de Lucas se arregalaram de surpresa, mas seu obrigado foi sincero, sem a habitual relutância adolescente. Mateus observava a interação com uma expressão que Amanda não conseguia decifrar completamente. Havia gratidão, mas também algo mais profundo, mais complexo. Ao saírem do centro de visitação, o sol da tarde começava a descer, lançando uma luz dourada sobre a paisagem. A praia da Barra da Lagoa se estendia à frente deles, suas areias brancas e águas cristalinas convidando para um mergulho. Vocês têm planos para o resto da tarde? Perguntou Mateus, enquanto caminhavam pelo estacionamento. Amanda hesitou. A velha Amanda teria uma agenda precisa, retornar ao hotel, responder e-mails, preparar relatórios sobre a reunião da manhã. Mas algo havia mudado nela durante estas 24 horas em Florianópolis. Na verdade, não, respondeu surpreendendo a si mesma. O que você sugere? O rosto de Mateus iluminou-se. Que tal um mergulho? A água está perfeita e este é o melhor horário. Menos turistas, luz ideal. Sofia, que vinha acompanhando a conversa lendo os lábios e captando os sinais de Mateus, começou a pular de empolgação ao compreender a palavra mergulho. Suas mãos formaram sinais rápidos e ansiosos. Por favor, mãe, quero nadar como as tartarugas. Não trouxemos trajes de banho, objetou Amanda, embora sua resistência estivesse claramente se dissolvendo diante do entusiasmo da filha. Há uma loja de praia logo ali, apontou Mateus. E se não quiser comprar, sempre podemos improvisar. A brisa está quente, as roupas secam rápido. Havia algo tão libertador em sua abordagem despreocupada que Amanda se viu concordando. Em todos os seus anos como executiva, tinha aprendido a controlar variáveis, antecipar problemas, construir estruturas. Mateus parecia operar com uma filosofia diametralmente oposta. Abraçar o imprevisto, fluir com as possibilidades que cada momento oferecia. 20 minutos depois, usando biquínis recém-comprados e tendo deixado celulares e laptops seguros no carro de Mateus, os quatro caminhavam pela areia morna da praia. Sofia corria à frente, parando ocasionalmente para pegar conchas, seu rostinho iluminado por uma alegria pura que fazia o coração de Amanda apertar. Lucas havia relaxado visivelmente longe de dispositivos eletrônicos. Caminhava ao lado de Sofia, apontando para pássaros e barcos no horizonte, usando os poucos sinais que conhecia e inventando gestos para complementar sua comunicação improvisada. Acho que nunca vi Sofia tão feliz, comentou Amanda, observando a filha. Ela sempre foi uma criança alegre, mas isso é diferente. Mateus assentiu, compreendendo. Às vezes precisamos sair de nossas rotinas para realmente ver as possibilidades, respondeu ele. Para Lucas também tem sido transformador.
Desde que Mariana morreu, ele se fechou tanto. Vê-lo assim, aberto, comunicativo. Sua voz falhou ligeiramente ao mencionar a esposa falecida. Amanda, instintivamente, tocou seu braço em um gesto de compreensão. O contato, embora breve, enviou uma corrente de eletricidade por sua pele. Chegaram a uma parte mais tranquila da praia, protegida por formações rochosas que criavam uma pequena enseada natural. A água era tão clara que podiam ver pequenos peixes nadando entre os pés. Sofia imediatamente correu para a água, parando na beirada para esperar a permissão da mãe. É seguro aqui, garantiu Mateus. Esta parte é protegida da correnteza e podemos ficar perto dela o tempo todo. Amanda assentiu e sinalizou para Sofia que podia entrar, mas deveria permanecer onde seus pés tocassem o fundo. A menina entrou na água com pequenos passos cautelosos que logo se transformaram em pulos de alegria quando percebeu a temperatura agradável. Lucas entrou logo depois, mostrando a Sofia como se abaixar para observar os peixinhos que nadavam ao redor. O adolescente, que parecia tão deslocado no aeroporto, agora demonstrava uma paciência e gentileza surpreendentes com a pequena. Seu filho é incrível, comentou Amanda, enquanto ela e Mateus caminhavam lentamente em direção à água. A maneira como ele se conectou com Sofia. Crianças são naturalmente abertas, respondeu Mateus, seus olhos seguindo os movimentos do filho com evidente orgulho. Somos nós, adultos, que complicamos tudo com nossas expectativas e medos. Entraram na água morna e Amanda deixou escapar um suspiro de prazer. Não nadava há... quanto tempo? Anos, provavelmente. Antes de Sofia nascer, certamente. A sensação da água envolvendo seu corpo, o sol aquecendo seu rosto, o som suave das ondas quebrando na distância, tudo criava uma experiência quase meditativa. Sofia sinalizou animadamente da água rasa. Mãe, estou nadando como uma tartaruga. A menina movia os braços em círculos lentos, imitando os movimentos que havia observado nos tanques do Tamar. Lucas a imitava, provocando uma risada silenciosa em Sofia. Amanda respondeu com um sinal de aprovação, seu coração transbordando de algo que só poderia descrever como felicidade pura. Uma emoção que reconhecia intelectualmente, mas que raramente experimentava em sua plenitude. Mateus nadou até ficar ao seu lado, a água batendo na altura de seus ombros. Gotas cintilavam em sua barba curta e cabelos escuros, e seus olhos refletiam o azul do mar. Obrigado, disse ele, surpreendendo Amanda. Pelo quê? Perguntou ela confusa. Por aceitar o convite, por permitir que as crianças se conectassem, por... Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Por mostrar a Lucas que ainda existe alegria no mundo. A simplicidade e honestidade de suas palavras tocaram Amanda profundamente. Não eram palavras calculadas para impressionar ou manipular. Eram simplesmente verdadeiras, nascidas de uma gratidão genuína. Eu que deveria agradecer, respondeu ela, sua voz mais suave do que pretendia. Você deu a Sofia uma experiência que jamais esquecerá, e não apenas a ela. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, com o sol poente colorindo o céu em tons de rosa e laranja, com as crianças brincando alegremente a alguns metros de distância, com a água morna do mar envolvendo seus corpos, algo mudou entre eles. A conexão que havia começado no aeroporto de Congonhas, que havia florescido durante o jantar no mercado público e se aprofundado no projeto Tamar, cristalizou-se em algo tangível, inegável. Mateus se aproximou lentamente, dando a Amanda todo o tempo do mundo para recuar se quisesse. Ela não recuou. Em vez disso, ergueu uma mão para tocar o rosto dele, sentindo a textura da barba curta contra seus dedos. O beijo foi suave, quase reverente. Um reconhecimento mútuo do terreno delicado que exploravam, das vidas entrelaçadas que qualquer conexão entre eles afetaria. Os lábios de Mateus eram gentis, mas seguros.
e Amanda sentiu-se simultaneamente vulnerável e protegida em seus braços. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo, um pouco aturdidos pela intensidade do momento. Não havia necessidade de palavras. O entendimento entre eles transcendia a linguagem verbal. Um respingo de água interrompeu o momento. Sofia e Lucas haviam se aproximado, e a menina olhava para os dois com uma expressão de surpresa e absoluta aprovação. Suas mãozinhas formaram sinais rápidos. Vocês se beijaram como nos filmes. Amanda corou profundamente, mas Mateus apenas riu e respondeu em libras. Às vezes a vida é melhor que os filmes. Lucas rolou os olhos dramaticamente, com aquele embaraço típico adolescente, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. Finalmente, pai, murmurou ele alto o suficiente para que Amanda ouvisse. Os 4 voltaram a nadar e brincar na água, agora como uma unidade improvisada, mas harmoniosa. Sofia ocasionalmente nadava de um adulto para outro, claramente encantada com a possibilidade de se comunicar livremente com ambos. Lucas, superando sua timidez inicial, mostrava a Sofia como flutuar de costas, sustentando-a gentilmente enquanto ela se acostumava com a sensação. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, sentaram-se na areia para assistir ao espetáculo. Sofia aconchegou-se no colo da mãe, cansada, mas radiante de felicidade. Lucas sentou-se ao lado do pai, seus ombros se tocando em uma demonstração silenciosa de conexão. Amanda olhou para Mateus por cima da cabeça de Sofia. Não sabia exatamente o que aconteceria depois, como conciliariam suas vidas em cidades diferentes, como navegariam a complexidade de unir 2 famílias já estabelecidas, como equilibrariam carreiras e responsabilidades com este novo sentimento florescendo entre eles. Mas pela primeira vez em muitos anos, a incerteza não a assustava. O controle rigoroso que mantinha sobre cada aspecto de sua vida havia dado lugar a uma abertura às possibilidades, à beleza do momento presente, ao fluxo natural da vida. Sofia sinalizou sonolentamente do seu colo. "Podemos ficar aqui para sempre?" Amanda sorriu e respondeu com as mãos. "Não para sempre, mas podemos voltar muitas vezes." Mateus, que havia acompanhado a troca, estendeu a mão para entrelaçar seus dedos aos de Amanda. "Existem jardins sensoriais incríveis sendo desenvolvidos em São Paulo", comentou ele casualmente. "E, coincidentemente, a Nexus está precisando de um consultor em design inclusivo para seus novos aplicativos." O sorriso de Amanda se ampliou ao compreender o que ele sugeria. "Coincidência ou destino?" perguntou, apertando levemente a mão dele. "Prefiro pensar que é uma possibilidade que sempre esteve lá", respondeu Mateus. "Só precisávamos estar no mesmo aeroporto, na mesma hora, para perceber." Enquanto o céu se transformava de laranja para um azul profundo, pontilhado pelas primeiras estrelas, os 4 permaneceram na praia, não mais estranhos unidos por acaso, mas uma família em potencial, conectada por algo mais profundo que palavras, algo que, como a língua de sinais, falava diretamente ao coração.